Olá pessoal, bem-vindo a mais uma dica do site www.dicarj.com. Na dica de hoje nós iremos resolver a prova de linguagem de programação 2 e 3 da Universidade Castelo Branco. Então vamos lá pessoal, vamos começar. Aqui na esquerda eu já coloquei aqui a prova, essa aqui é a primeira página da prova. Nós tivemos algumas páginas de prova, ok? Então eu vou resolver aqui uma por uma. E também eu vou utilizar aqui o Code Blocks para poder ficar mais fácil a nossa resolução e a nossa compreensão. Então vamos lá. Já aqui no exercício número 1, na primeira página, no contexto do comando switch e do uso do comando break em seu interior, na linguagem de programação C, é correto afirmar que... Lembrando o seguinte, pessoal, antes de eu começar a resolver, a minha intenção aqui, óbvio, não é ensinar o básico de C e nem começar toda a parte, enfim, de linguagem de programação. É simplesmente mostrar a resolução da prova. Então eu indico que você olhe, enfim, que você estude primeiro, obviamente, estude, tem diversos canais aí relativos a isso aqui no YouTube. A minha intenção é só mostrar para vocês a resolução da prova, ok? Para poder facilitar os alunos, a compreensão dos alunos. Então vamos lá. No contexto do comando switch e do uso do comando break em seu interior, na linguagem de programação C, é correto afirmar que... Eu até separei aqui um exercício de switch, que óbvio a gente vai utilizar mais na frente também, mas se você puder observar, o comando switch, quando a gente executa aqui o comando switch, é um comando de escolha, ou seja, o usuário ele vai ter essas escolhas aqui e ele tem a opção default, ou seja, caso ele não atinja nenhuma dessas escolhas, ele vai para default. Então, o que acontece, pessoal? Ele já mostra aqui diversas informações e a gente tem que escolher a correta. Vamos logo para a letra A. Toda a cláusula de um comando switch, incluindo a cláusula case default, ou seja, essa cláusula daqui, deve conter um uso do comando break. Olha aqui, ó, claro que não. Você não está vendo nenhum break aqui logo depois de default, ok? Não é necessário. Então, essa primeira aqui é errada. A gente já pode até riscar aqui, ok, pessoal? Vou riscar aqui. Vamos para a segunda. Os comandos na cláusula case default de um comando switch são executados apenas se nenhuma das cláusulas case anterior possuir um comando break. Não tem nada a ver, ok? Isso independe. O comando break é simplesmente para quê? Para que se ele executar isso daqui, ele simplesmente saia da condição do case. Então ele sai dessas condições de case, ele sai do switch. Ele executou qualquer uma delas, atingiu qualquer uma delas, ele sai do break. Então também não está certa. A expressão usada numa cláusula de um comando switch pode ser de qualquer tipo e deve conter pelo menos uma variável. Isso aqui, pessoal, também é um outro absurdo. Por quê? Dentro aqui da cláusula case, você pode colocar realmente qualquer comando. Porém, eu não sou obrigado a colocar nenhuma variável aqui dentro. Ok? Inclusive está aqui, a variável está aqui em cima, ó. Variável do tipo inteiro, eu declarei a variável mês do tipo inteiro. Então assim, eu não sou obrigado dentro do comando case colocar variável. Aqui ele diz que eu sou obrigado, deve conter pelo menos uma variável. Também muito fácil de detectar o erro. Vamos pular a resposta certa. Não é possível executar comandos de uma das cláusulas case de um comando switch na mesma execução deste comando. Ou seja, não é possível executar comandos de uma das cláusulas case. Então assim, de um comando switch na mesma execução. Então, totalmente errado também, ok? Aqui a gente está mostrando aqui que é possível que você consegue executar. Então, aqui cada comando, cada case eu estou executando. Eu vou até executar aqui já executei aqui o programa para mostrar para vocês como é que funciona. Se eu simplesmente digitar aqui o número 1, ele vai ser relativo a janeiro, ok? Por isso tem o case 1 relativo a janeiro. Vou dar um Enter, ele já mostra aqui o mês de janeiro. Perfeito. Se eu executasse 2 de fevereiro, enfim, esse aqui é um programa bem simples de ser executado. Agora vamos executar o mês 0, por exemplo, o mês que não existe. É justamente a nossa default mês inválido, ok? Então aqui ele diz que não é possível executar comandos de uma das cláusulas cases de um comando switch na mesma execução, então totalmente errado, ok? Então essa aqui a gente também pode riscar. E por fim, só nos restaria a resposta correta. Quando um comando break é executado, o comando switch é encerrado. E o fluxo de controle passa para o próximo comando após o fim do comando switch. Então ele vai sair daqui do switch, ele sai daqui todo aqui do switch. Você pode observar que o switch, ó, ele começa aqui e termina aqui, ok? Então ele vai sair dessa estrutura daqui e ele vai para a próxima estrutura. Quando o comando break é executado. Como a gente não tem mais nada, o comando é finalizado. Então, certíssimo. Então essa daqui realmente, a letra D é a resposta correta. Vamos agora para o nosso exercício número 2. Assinale a opção correspondente ao resultado que seria impresso para string valor, após a execução do trecho do código escrito em linguagem C mostrado abaixo. Ele dá aqui um código, include stdio.h, enfim, nada demais, ok? Int main void.
ele abre aqui já aqui, enfim, nossas chaves, int vetor, ele já começa declarando um vetor aqui de 3 posições, lembrando que o vetor sempre começa na posição 0, ele já declara aqui um ponteiro também com a variável ano, ok? E é do tipo inteiro. Então ele já declarou esse ponteiro. Ele declarou por quê? Porque provavelmente ele já vai passar esse ponteiro por valor para cá. De qualquer maneira, vamos lá, vamos continuar aqui observando o resto aqui do nosso problema. Aqui ele já informa que o ano vai receber a posição 0 do vetor. E aqui lembrando por passagem, ele já está recebendo aqui, ok, da posição 0 por vetor, passagem que? Passagem por referência. Então ele vai receber essa posição 0. Qual é a posição 0 aqui do ano? Deixa eu até escrever aqui do lado. Se essa aqui é a posição 0, vou até escrever aqui ó, as posições, ó, 0, 1 e 2. Então, se ele está recebendo a posição 0, ele está recebendo a posição 1867, ok? Ele está passando por referência para cá. Então, o ano é 1867. Então, quando ele bota ano mais, ele vai passar da posição do vetor 0 para a posição do vetor 1. Então, ele já vai receber agora aqui a posição 1947. Então, ano, na continuação do nosso programa, ele passa a ser 1947, ok? E ele já manda printar o valor. Então ele já manda printar o ano aqui, ok? Então ele já manda printar aqui o ano já passando por referência. Então o nosso ano aqui vai ser 1947, o resultado aqui vai ser 1947, vai aparecer aqui na tela 1947 e ele já recebe aqui nessa passagem aqui de parâmetro aqui por valor, ele já recebe o ano e já adiciona um mais no ano. Se o ano é 1947, ele está recebendo o valor 1947, ele não vai passar, obviamente é completamente diferente aqui de vetor, ok? Na passagem por referência. Estou recebendo o valor, recebi o valor 1947 e adicionei mais um. Então, quando eu adiciono mais um no ano, só pode ser 1948 o resultado. E no final ele printa de novo o ano aqui. Então, o ano, quando eu adicionei aqui um mais, óbvio que ele passou a ser 1948. Acabou de ganhar, obviamente, um mais, então um a mais, ok? É isso que significa o mais. Então tá aí, pessoal, vamos agora para a nossa segunda parte. Deixa eu fechar aqui, perdão. Vamos agora para a nossa segunda parte da prova. Lembrando mais uma vez, a minha intenção é simplesmente resolver aqui a prova, não é começar do zero, mostrando para vocês como é que se faz, enfim, é bem simples realmente os comandos. Vamos lá, perfeito. Qual o valor da variável ao final da execução do programa abaixo? Ele daqui, ó, ele já declara aqui as variáveis, ok? Inteiro aqui B e C, inteiro N igual a 5, inteiro A igual a 0. Perfeito. Para B igual a 1, B menor ou igual a N. N é quanto, pessoal? 5. Então, você poderia substituir aqui tranquilamente por 5. Ponto e vírgula B++. Ou seja, eu iniciei um ciclo de for. Isso aqui é um ninho de for, ok? O que é um ninho de for? É um for dentro do outro. Então, eu executei isso daqui. Ele vai executar tudo que tiver aqui dentro 5 vezes, ok? Tanto se eu pegasse esse A++ que está aqui e jogasse aqui em cima e mandasse printar, o A teria valor 5, porque ele startou o A com valor 0. Ele vai executar tudo que está aqui dentro 5 vezes, ok? Então vamos lá. Aqui, para C igual a C recebe B. O B está valendo quanto, pessoal? O B vale 1. Então C recebe 1, ponto e vírgula, C menor ou igual a N, menor ou igual a 5, C++. O que acontece, pessoal? Essa estrutura que está aqui vai rodar 5 vezes. É bem fácil esse programa. Depois ela vai rodar 4 vezes, ok? Até parar. Depois ela vai rodar 3, depois ela vai rodar 2, depois ela vai rodar uma vez, depois ela para. Depois ela roda 0 vezes, ok? Só que à medida que ela for rodando, o A vai sendo incrementado. Então ele rodou 5 vezes, o A vale quanto agora, pessoal? 5. Aí rodou mais 4 vezes, o A passou a valer 9, mais 3 vezes o A passou a valer 12, mais 2 o A passou a valer 14 e mais uma o A passou a valer 15. E no final ele manda printar o A, que obviamente o A possui valor 15. Então é um programa realmente bem simples. Se você colocar esse programa no CodeBlocks e você ir printando, printa primeiro o A, printa o B, printa o C, você vai ver que no final o B e o C eles vão atingir valor de 6 de valor, ok? É até interessante você ir fazendo um por um para você ver o que vai acontecendo com todas as nossas variáveis e aí você vai percebendo como é que funciona esse programa. Ele é bem simples. Então vamos lá, vamos agora para o nosso quarto exercício. Nosso quarto exercício, ele já dá mais um código aqui pra gente, ele já até dá aqui uma função, void exchange, ok? Ou seja, exchange de troca, e já coloca duas variáveis aqui dentro, variáveis do tipo inteiro, inteiro A e inteiro B. Inteiro T, ele diz que T igual a
perdão, T recebe A recebe B, B recebe T. E aí ele manda printar. Printo A, printo B, ok? E fecha a nossa função. Já entrou agora no programa principal, onde ele informa que o A é igual a 5, B é igual a 7. Isso aqui é importante, pessoal, para a gente poder resolver nosso problema. E ele dá aqui um exchange A e B. Esse A e B já, na verdade, seria mostrando, exchange em inglês seria troca, e já mostra aqui, ó, ele já dá aqui um printf, A igual a %d e B igual a %d barra n, pulando uma linha, e no final printa A e B. Então ele quer dizer, o que vai acontecer, pessoal? Aqui eu estou chamando a função. Aqui eu acabei de chamar aqui a minha função aqui em cima, ok? Se eu estou chamando aqui minha função aqui em cima, e já pedindo a passagem do valor de A e B, o que vai acontecer, pessoal? Se eu tenho aqui o valor de A e B, A igual a 5, B igual a 7, eu venho para cá para a nossa função. Se o A é igual a 5, o T vai receber A. Então, o T vai ser igual a 5. Ok? O A vale 5, T igual a 5. O A vai receber B. B vale 7. Então, o A vai ficar igual a 7. E, por fim, o B recebe T. Então, o B vai ser igual a 5. Ok? Então, ficou exatamente dessa forma. Quando eu chamei aqui a função, quando ele printar, ok, essa função, quando ele printar essa função com esses valores, eu volto para cá para a função, o valor de A vai ser igual a 7 e o valor de B vai ser igual a 5. Então a primeira mensagem na tela do usuário vai ser exatamente essa, A igual a 7, B igual a 5, ok? E logo depois, qual vai ser a segunda mensagem quando ele entrar no programa principal? Quando ele entrar no programa principal, aí sim, o A, ele vai mandar printar simplesmente aqui o A tem qual valor? 5 e o B tem qual valor? 7, ok? Então aqui na segunda vez o A vai ser igual a 5 e o B vai ser igual a 7, ok? Isso tudo obviamente porque ele chamou aqui a função, então a função herdou esses valores, mas quando ele continuou aqui no programa não teve mais nada a ver, e aí sim ele não precisa mais executar esses valores aqui, ele não pega aqui esses valores da função, é simplesmente para mostrar que eu estou chamando uma função e passando esses valores para aquela função. Obviamente, quando eu continuo o programa, ele já vai pegar do programa principal, então quando ele pega aqui, quando a gente coloca aqui o %d, e a gente já está pegando do nosso programa principal o valor dessas variáveis. Então, bem simples, no primeiro print o A igual a 7, B igual a 5, o programa imprimirá A igual a 7, B igual a 5, e logo depois A igual a 5, printando aqui, e B igual a 7. Então, bem simples também. Vamos agora para a nossa terceira página de exercício. Está ficando já um pouco extenso, já está com 12 minutos. Daqui a pouquinho eu encerro aqui essa nossa primeira aula. Vamos pelo menos acabar essa próxima página. Vamos lá. Aqui é o exercício número 5. Eu já até coloquei aqui alguns exercícios de exemplo para poder mostrar para vocês como é que funciona. Os endereços IP versão 4 são divididos em 5 classes, A, B, C, D e E. Os endereços de intervalo de 0 a 127 são classe A, 128 a 191 classe B, 192 a 223 classe C, 224 a 239 classe D e a partir de 240 é classe E. Então, qual a melhor estrutura de decisão que seria utilizada para a resolução desse problema? Aqui fica bem simples, porque aqui ele começa a pedir as melhores estruturas de decisão. Se você observar, eu já até coloquei o programa aqui. Qual a melhor estrutura de decisão aqui, pessoal? Isso aqui é um ninho de if, ok? São vários ifs que dependem de outros ifs, ok? Se não, se não, se não, ou seja, tá tudo um dependendo do outro. Se ele, por exemplo, se ele tiver o octeto, ou seja, o que eu for digitar for maior ou igual a 128, se ficar entre 128 e 191, ele para por aqui, ok, pessoal? Ele para por aqui e printa dizendo que o endereço é classe B. Vou botar, por exemplo, 133. Vou mandar executar esse programa. Então, 133. Ele já mostra aqui endereço classe B. Então, bem simples também, ninho de ifs. Dá até para você ver pela tabulação, ok? Por isso que é interessante você, quando está programando, você tabular os seus programas, você realmente colocar o programa da forma mais correta possível. Vamos agora para o exercício número 6. Qual a melhor estrutura de decisão que seria utilizada para a solução do seguinte problema? O programa deve receber um número inteiro que representa um determinado mês do ano e deve mostrar o nome do mês correspondente. Aquele caso do switch, ok? É o típico caso do switch. Ou seja, por exemplo, se informar número 2, deve exibir fevereiro. Vamos lá. Vou mostrar aqui, entrar com um mês, informar o número 2, fevereiro. Perfeito. Qual é a melhor, qual é a melhor estrutura de decisão? Só pode ser switch, nem tem melhor ou pior aqui. Aqui só pode ser switch nesse caso. Então também muito fácil, nem precisa a gente analisar as outras opções.
Vamos agora para 7. Qual a melhor estrutura de repetição que seria utilizada para a solução do seguinte problema? O programa deve ler uma sequência de 20 números inteiros e mostrar a soma, a média, o maior e o menor número da sequência. Muito fácil também, pessoal. Eu já vou colocar aqui o número 7, que é exatamente esse problema. Você vê que é a estrutura do for. Por quê? Ele mostra aqui que ele vai ter que ler uma sequência de 20 inteiros, mostrar a soma, a média, então não tem nenhum enquanto. Se tivesse um enquanto, a gente iria, por exemplo, se o problema fosse terminado por um ponto ou algo do tipo, a gente teria que utilizar o while. Não é o caso, a gente pode fazer com for. Então a melhor estrutura realmente é a do for. Muito fácil de ser resolvido e você não precisa de um ninho de for, porque você com um for só a gente já resolve aqui o problema, ok? Tá aqui o problema. Óbvio, mais uma vez, minha intenção não é explicar passo a passo. Depois, se vocês quiserem, deem uma pausa aí e olhem o problema aqui em específico. É um problema bem fácil de ser resolvido. Vamos agora para a questão número 8. Qual a melhor estrutura de repetição que seria utilizada para a solução do seguinte problema? O programa deve ler uma sequência de n números inteiros e mostrar a soma. Ou seja, o usuário vai ter que digitar essa quantidade de número e aí sim ele vai mostrar a soma, a média, o maior número e o menor número. A mesma coisa que esse problema, que a diferença é que o usuário vai digitar. Então você vai ter que entrar com números aqui, ó. Tá vendo? Entre com um número de números e aí sim depois você entra na estrutura do for para que ele continue vendo aqui, ó. A diferença é que aquele eram 20 números, aqui o contador teria que ser igual a 20, aqui não, aqui já muda, é a quantidade, o contador ele vai até a quantidade que o usuário digitar, ok? Ou seja, que o usuário especificou. Vou executar esse programa, entro com um número de números, vou botar aqui, ó, 10, aí entro com o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminou, soma 55, média, maior e menor número, ok? Perfeito. Aqui a 8 já foi. Então, vamos lá, vamos para o próximo. E agora o nosso nono exercício. Esse exercício também é bem simples. Qual a melhor estrutura de repetição que seria utilizada para a solução do seguinte problema? O programa deve ler uma sequência de caracteres terminada por um ponto. Aí sim, pessoal, quando você tem uma coisa específica, ou seja, já no determinado, ou seja, quando o problema ele já te determina que tem uma forma dele parar o programa, ou seja, quando terminar por um ponto, por uma vogal, qualquer coisa do tipo, você tem que usar, você é obrigado a utilizar o while. Não tem como, porque o while vai justamente mostrar enquanto. Tanto que ele até mostra aqui, ó, enquanto letra for diferente de fim, ele já declarou uma constante fim com um ponto. Então é exatamente isso, ó. O programa deve ler uma sequência de caracteres terminada por um ponto. Então, se eu começo a ler aqui os caracteres, vou entrar com a letra, ó, A, B, A, V, B, D, E, A. Vou botar o ponto agora, ponto, enter, pronto. Terminou, número de A's 3, número de E's 1 e o resto, número de I's e O's e U's 0, ok? Também bem simples, ele dentro do comando while, ele coloca obviamente um switch, lembrando que ele é obrigado a colocar o A maiúsculo e A minúsculo, porque isso importa na linguagem C, é o sensitive case, ok, pessoal? Isso importa na linguagem C. O A minúsculo e o A maiúsculo. Tem diferença sim, ok? Então, por isso que ele é obrigado a colocar aqui os dois casos. E aí depois ele conta o A mais, ok? Conte A mais, conte E mais, conte I mais, enfim. Ele vai contando aqui os números de A's. Se for maiúsculo e minúsculo, ele conta como A. Então, pessoal, com isso a gente já termina essa primeira parte por aqui, já está bem extensa. E já na próxima etapa, na segunda parte da prova, a gente já vai resolver dois problemas específicos, que foram duas questões discursivas. E aí são programas que a gente foi obrigado a fazer. Faça um programa que informe se um número é primo ou não. Um número primo é aquele que é divisível por ele mesmo, por exemplo, 17 é um número primo, e aí não se preocupe com os erros de sintaxe, ou seja, valendo essa questão valia 1,5 ponto, e a gente vai resolver na próxima aula, ok? Então podem ir para a próxima aula, pessoal.